Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, aqui com o nosso segundo bloco, e vamos entrevistar a ministra da Ciência e Tecnologia no dia de hoje, a nossa querida Luciana Santos. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em 100,7. É um prazer poder estar com todos vocês. Quero saudar todos aqueles, que fazem o Jornal da Manhã, da Jovem Pan, João Mozinho, Natália Barros, Nicolas Melo. Para mim é um prazer enorme estar aqui trocando ideias com vocês nesse programa e nessa manhã. Luciana, a gente sabe que nos últimos 4 anos a educação superior, a educação básica, a ciência, a tecnologia, ela foi deixada um pouco de lado, vamos dizer assim, pelo ex-presidente da República. Qual o cenário que você encontra hoje, ao tomar posse lá em janeiro, do Ministério de Ciência e Tecnologia? Qual o paralelo que você faz da sua pasta atualmente em relação a um passado recente? João, a gente do que aconteceu em outras políticas públicas desse país, nós nos deparamos com um verdadeiro apagão na ciência, tecnologia e inovação brasileira. Para além dos cortes drásticos que aconteceram no orçamento discricionário do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós também tivemos um contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Para você ter uma ideia, o ex-presidente, no último ano, estabeleceu um contingenciamento que iria até 2026. E nós, então, o presidente Lula tomou a decisão de que essa medida provisória que ele editou caísse por recurso de prazo em fevereiro, e com isso o presidente, de maneira muito célere, em menos de 100 dias, recuperou integralmente 10 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia, que tem possibilitado uma agenda muito intensa de retomada, Assim como o Brasil voltou, a ciência voltou, então nós no bojo, desse recurso, nós conseguimos reajustar a bolsa da CAPES CNPq, que fazia mais de 10 anos que não tem ajuste. Esses ajustes foram de 200% para a iniciação científica júnior, a 40% para bolsistas do mestrado e doutorado no Brasil. Também nós garantimos aplicação de taxa TR, que é uma taxa inferior à taxa Selic, o que é praticado no mercado, até porque essa é estrondosa, é absurda, é a maior do planeta, por isso que o presidente Lula tem feito uma cruzada contra o juros praticado do Banco Central, mas a gente, com a taxa TR, a gente possibilita uma condição melhor de competitividade das empresas. E esse crédito tem sido usado pelas empresas brasileiras. Também a gente realizou concurso público, era outra situação, desde o último, para você ter uma ideia, João, foi realizado em 2012, Então a gente já anunciou 814 vagas para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Também nós anunciamos um edital específico para meninas e mulheres. Eu, como primeira mulher da história de ciência e tecnologia, tenho que fazer política pública numa perspectiva de inclusão das meninas e mulheres na ciência. É um edital de 100 milhões de reais que será desenvolvido durante os próximos 4 anos. Luciana, você traçou um cenário que está acontecendo aí do governo Bolsonaro para o governo Lula. A gente viu o interesse do presidente Lula, principalmente com esses 10 bi em relação à ciência e tecnologia. Se a gente fosse traçar metas, prioridades para o exercício de 2023, quais seriam elas na sua gestão frente ao Ministério da Ciência e Tecnologia hoje? O grande
grande desafio nosso é garantir que o Brasil se insira nas cadeias mais dinâmicas, né, da economia mundial. O Brasil, João, tem um paradoxo, né? Nós temos uma fortíssima produção científica, que é reconhecida nos papers, na publicação de pesquisa e desenvolvimento, que são reconhecidas internacionalmente. No entanto, elas não se traduzem em produtos e serviços. Esse é um grande desafio do país. Nós temos um déficit grande, por exemplo, de profissionais na área de desenvolvedores de software, que são os programadores. Hoje no Brasil se calcula que a gente tem um déficit de 100 mil vagas, né, para isso. Isso todos nós sabemos que na medida que a gente consegue formar, são empregos certos e qualificados, e, portanto, a gente está com esse programa Conecta e Capacita, porque tem o objetivo de formar pessoas nessa área tão contemporânea que é a ciência da computação, que é a transformação digital, porque ela absorve e perpassa tudo que é cadeia produtiva, inclusive os serviços públicos, né? Hoje, quanto mais você digitalizar, mais você torna eficiente os serviços prestados para a população. Então, nós estamos atentos a essa situação e nós lançamos eixos estratégicos da ciência e tecnologia e também lançamos um programa, né? Aliás, 10 programas, entre eles esse Conecta e Capacita. Mas também nós estamos com a agenda de reindustrialização, que procura exatamente retomar o desenvolvimento e o investimento na indústria brasileira. São 6 missões que foram acordadas com o ministro Geraldo Alckmin, com o governo. Entre eles está a necessária enfrentamento à fome. A ciência e tecnologia também precisa estar à disposição dessas soluções. Nós temos os recursos do PAC, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia entrou nas ações do PAC com o laboratório de contenção máxima, que é segurança máxima, que é muito importante para a manipulação de micro-organismos, né, para que a gente possa, a partir desse equipamento de 4ª geração, a gente garantir o cuidado com os patógenos, a previsibilidade para vírus, para fungos, ou seja, será um laboratório único no mundo, porque ele se ligará ao acelerador de partículas Sirius. Ministra, a senhora comentou referente ao fomento, né, da base, reforçando a importância de iniciação científica, de mulheres na ciência, e o Brasil, por um outro lado, tem um grande protagonismo nos esforços para diminuir o uso de fontes não renováveis. Como é possível que seja feita essa transição diante do cenário global? E mais, como desenvolver essas novas tecnologias, ministra, para o combate nas mudanças climáticas? Esse debate das mudanças climáticas, ele é estratégico, né? Nós estamos vivenciando esse fenômeno de eventos extremos que tem causado um transtorno gigante, isso no mundo e no Brasil. A transição energética, ela é necessária porque ela garante o desenvolvimento de soluções na matriz energética e se use fontes, né, renováveis e limpas. O Brasil tem muita autoridade para falar isso, porque 90% da nossa matriz energética ela é dessa natureza. Desde os tempos de Delmiro Gouveia, né, com as hidroelétricas, que nós temos 70% da nossa matriz são as hidroelétricas, mas também nós temos significativos parques eólicos e também de energia solar. O grande, vamos dizer assim, a grande estrela do momento é o hidrogênio verde, mas nós temos uma condição ímpar, né, de desenvolver alternativas, exatamente porque essa matriz
da tecnologia do hidrogênio que nós estamos desenvolvendo, principalmente no Nordeste, e o etanol continua sendo uma forte variável de sustentabilidade, até porque boa parte dos gases do efeito estufa é exatamente por conta do transporte público, né? E assim nós podemos garantir o aumento das misturas, né? Tanto de etanol como da biomassa, né? Que tem várias fontes de energia também oriundas da nossa natureza, né? Da nossa diversidade biológica. Então, ministra, então a gente vai financiar o desenvolvimento de alternativas e também vai alterar, como o presidente já alterou na Comissão de Política Energética, a mistura, né, para aumentar a parte da composição do combustível utilizando uma matriz limpa. Ministra, o Brasil, no geral, ele está passando por um novo processo de reindustrialização, né? Mas aí, aliado a isso, a gente precisa ter essa preocupação. Como é que é possível desenvolver o país, desenvolver ainda mais o país, mas preservando a agenda ambiental, que está em alta, é preciso que seja discutido isso no mundo inteiro. Então, por exemplo, diminuindo a emissão de carbono, por exemplo. Então, como é possível o progresso e manter o meio ambiente? Então, é preciso cada vez mais que a gente compreenda que muitas vezes a floresta em pé ela pode gerar mais riquezas do que ela degradada, né? Do que ela sem a existência dela. E para isso nós estamos fazendo fortes investimentos com essa visão, com essa embocadura, né? Falando da bioeconomia, como você utilizar essa riqueza e essa diversidade da nossa fauna e flora, né? E poder considerar essas cadeias, né, que podem surgir daí, como é, por exemplo, o caso de sucesso do açaí, né, que virou também até produto de exportação, como o caso dos cosméticos, né? Nós temos a experiência da Natura em plena floresta amazônica, que é uma visão sustentável de como explorar os potenciais da flora brasileira e viabilizando uma indústria de alta performance, como é o caso da Natura na indústria de cosméticos. Nós podemos incentivar a indústria farmacêutica, né, utilizando essa biodiversidade, do cerrado, passando pelo bioma da caatinga, né, indo pela floresta amazônica, que inclusive é pouco conhecida, e podendo viabilizar a cadeia, geração de emprego e renda. Só na Amazônia, né, nós temos 30% da população brasileira e temos, 30%, na verdade são 30 milhões, né, de brasileiros e brasileiras na floresta amazônica e com metade do território. E, no entanto, é necessário a gente criar alternativas de subsídios, de manutenção, porque, do contrário, se você não gera emprego e renda para essas pessoas, você cria um ambiente que vai na contramão do interesse da sustentabilidade, né? Realmente importante, ministra. A senhora está aqui... ter essa visão de crescimento com sustentabilidade. Realmente, ministra. A senhora está aqui em Maceió para participar de um evento de tecnologia que está acontecendo no Centro de Convenções, não é? Pode falar um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre este evento, por gentileza? Ela é a reunião da Sociedade Brasileira de Materiais, né? Ele já é um evento bastante consolidado no Brasil e ele também é reconhecido no exterior, né? Então, a presidente Mônica é uma mulher, a presidente, né? Mônica Costa, numa área muito disruptiva, que é a física de materiais, e é da nanotecnologia, né?
e ela, inclusive, também é uma grande defensora das mulheres na ciência. Esse evento também vai servir para celebrar os 50 anos do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Também nós vamos ter a presença da ministra de Portugal de Ciência e Tecnologia, Elvira, que é especialista, né, nessa área, na nanotecnologia. Então, ele tem esse caráter, né, de ser um evento de troca de experiências nessa área da inovação, que são os materiais avançados. E a gente poder garantir, né, a inserção do Brasil nessa cooperação internacional, que é fundamental para que a gente melhore e desenvolva o melhor que existe na nossa ciência. Nós, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos um edital aberto, né, uma chamada pública de 152 milhões de reais para apoiar projetos de pesquisa e inovação nessa área do nano. Também o programa de grafeno e nióbio receberam 40 milhões de investimentos, ou seja, é um encontro muito relevante, né, com a presença aqui de personalidades, né, do exterior, entre elas a ministra de Ciência e Tecnologia de Portugal. Ministra Luciana, 2024 está batendo na porta e a gente não pode deixar de falar de política partidária, de eleições. Como é que a senhora está vendo o cenário Pernambuco, Recife, Olinda para 2024? A senhora é pré-candidata em Olinda, comenta se é uma possível retorno aí ao município. Como é que você vê 24? Eu acho que a gente tem tempo, né? Esses são cenários que estão se desenvolvendo, nós estamos dando atenção, né, a essa, não só em Pernambuco como no Brasil, a necessária composição que possa a base, né, do governo Lula sair mais fortalecida no ano que vem. E isso é o que nos move, né? São os arranjos, as alianças que possam compor um cenário mais favorável ao nosso campo. Então, essa é a linha, né, que nós temos adotado para poder garantir aí